Olá! Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Ser em Família. O nosso tema de hoje vai ser sobre o filtro da maternidade para as amizades que nós temos em nossas vidas, né? Importante. É muito bom a gente falar sobre isso. Inclusive, a gente dividiu esse tema em 2 vídeos, que é o que a gente vai trazer para o próximo vídeo também, que vai ser um complemento desse. E quem é mãe, quem é pai, eu tenho certeza que vai se identificar e vai entender exatamente sobre tudo que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Vamos lá conversar? Antes da gente ter filho, a gente tem uma rotina mais flexível, né? Mais leve. E a gente acaba juntando vários colegas de várias fases das nossas vidas. Então é mais provável que a gente tenha mais tempo para sair, fazer algumas coisas, não tenha tanta responsabilidade com horas para a gente voltar, né? Não tenhamos responsabilidades a cumprir, né? Mais fechadas, né? Vamos dizer assim, mais obrigatórias. Então acaba sendo uma coisa mais leve. Ah, se a gente quiser ver um filme agora a gente vê, se a gente quiser sair à noite com colegas até 2 horas da manhã, a gente fica. Então é uma vida um pouco mais desregrada, né? É bem comum que a gente tenha vários horários disponíveis para rolês, que a gente tenha conversas aleatórias e superficiais com as pessoas, mas depois que a gente tem filho as coisas mudam, né? Aí vem a grande mudança, né? Na verdade, eu acho que essa mudança começa não quando os filhos nascem, mas quando a gente conta sobre a gravidez. Porque falando pela nossa vida, pelo que aconteceu com a gente, foi assim, né? Foi no momento que a gente resolveu contar para os nossos amigos, que a gente tinha na época, que eu estava grávida. Então, nesse momento de contar, o filtro ele já se instala, as amizades já vão se funilando, né? Porque no nosso caso aconteceu de terem pessoas que não receberam a notícia da forma que a gente achava que eles receberiam, né? Teve gente que continuou com a gente, teve gente que já se afastou, teve gente que continuou até a chegada da Luísa, até o dia que ela nasceu, até 1, 2 meses depois, e aí depois se afastou. Teve gente até que meio que colocou a culpa na gente, né? Não sei se você lembra, mas a gente já chegou a ouvir que, eu não lido mais com você, eu não ligo mais pra você, não te mando mais mensagem, porque você me falou que você falaria quando você precisasse de alguma coisa. Tipo assim, não é assim que funciona, né? Tô aqui, mas Você não tô aqui. a pessoa, né, o seu amigo, ele tem que entender que você tá numa outra fase da sua vida, que a rotina mudou, que a sua prioridade mudou. E aí que eu acho que entra muito a questão da empatia que os outros têm que ter com você da mesma forma que você tem que ter com os outros, obviamente, porque a fase que você tá na sua vida não é a mesma fase que o seu amigo está, né? Por isso que vocês mudaram, né? Tem amizades que simplesmente não cabem mais, né? A amizade não precisa ser para a vida toda, né? Não é aquela conexão, aquela convivência familiar. Não. Alguns são, né? Outros Alguns, sim, são de fase, né? são fases. Cada fase da sua vida você pode ter uma amizade, né? E tudo bem, é assim que funciona. Isso acontece com todo mundo. Os meus amigos de infância não são os amigos que eu tenho hoje, seus também, né? Acredito que da maioria das pessoas são assim. Muita gente continua. É lindo ver isso, né? Continuar a amizade de infância. Mas isso nem sempre acontece, né? E falando sobre a empatia que eu tinha falado, é seu amigo olhar para você, entender a situação que você tá, entender o momento da sua vida, a fase que você está passando e aceitar. Aceitar que você não vai mais poder ficar saindo à noite, né? Que você não vai poder mais ficar até tarde na sua casa ou na casa deles, né? Vendo algum filme, jogando algum jogo, seja lá o que vocês gostam de fazer juntos, gostavam de fazer juntos, né? Na época. Quando eles vão te visitar, por exemplo, eles têm que entender que não pode fazer barulho. O bebê tá lá, a criança tem hora, tem rotina, né? Não pode sair falando alto. Ah, vamos chamar todo mundo para se reunir em casa enquanto o bebê dorme. Ok, vocês podem organizar uma janta, pedir uma pizza, não sei, depois que o bebê dormiu. Só que assim,
Não é o momento dos amigos ficarem na sua casa sem hora, né? Até 1, 2 horas da manhã. Não, vocês são pais. Vocês também precisam de descanso. E os amigos de verdade precisam ter a empatia para entender que eles têm que ir embora, né? Que aquele momento já passou, que você tá nessa fase agora e ok. É aí que tem que continuar a estabelecer uma amizade que entenda, né? Isso. Isso aí vai muito da visão de cada um, do jeito de É, ser de cada um, é. né? Até ia complementar o que você falou, a gente não pode exigir isso das pessoas. Esperar dos outros o que a É. gente quer projetar neles, né? Por mais que sejam pessoas que a gente tenha carinho, que a gente tenha respeito, admiração, essas pessoas elas estão numa fase diferente Sim. da gente, né? De nós que nos tornamos pais. Uns já vivem juntos, às vezes têm sua própria casa, sua própria rotina, então às vezes é mais compreensível. Outros estão em uma fase um pouco mais liberal, como a gente falou, né? Igual a gente comentou ali antes, que que a pessoa é sozinha, às vezes solteira, ou namorados, tem uma rotina mais flexível, mais de festa, mais de ambientes dessa forma. E a gente tem que respeitar isso também, né? Por mais que seja complicado pra gente, são pessoas queridas nossas, elas estão em outra fase, então não podemos exigir isso das pessoas, mas a gente espera que elas sejam dessa forma, que elas correspondam com a nossa rotina, né? Por exemplo, você precisa fazer as coisas quando a criança dormiu. A gente vai, leva uma pizza, a gente come. Na hora que dá um horário razoável, umas 10, 11 horas da noite, a gente vai embora. Acabou aquele negócio de ficar até 2, 3, 4 horas da manhã, porque querendo ou não, acho que até esse horário a criança já deve ter acordado umas 3 vezes, né? Então as pessoas, os amigos de verdade, né, que estão com a gente, eles compreendem essa mudança. Mas a gente também não pode exigir muito, porque compreender uma mudança na vida da pessoa é uma coisa. Agora, se adaptar a essa mudança é uma questão pessoal. Sim. Aí vai de cada um. Vai de cada um. Então, como a Luana falou, em alguns casos nossos, tiveram pessoas que Não cabem mais. optaram por não continuar na nossa rotina por conta de ser uma rotina totalmente diferente. E é normal. Eu falo que, eu já falei isso para você algumas vezes, né? Que muitas pessoas falam, quando a gente vira pais, os amigos viram as costas pra gente. Pode ser, mas não é 100% dessa forma. Porque quando a gente vira pai, muitas vezes a gente enxerga, né? Na maioria das vezes, acho que a grande maioria das vezes, a gente enxerga que aquele amigo, apesar de ser um amigo legal, uma pessoa que sempre esteve do nosso lado, não compreendeu essa nossa mudança. Não entendeu a necessidade que nós temos de adequar a nossa rotina, de fazer uma vida diferente em função do nosso filho ou filha que acabou de chegar ou já está se desenvolvendo ali. Então é uma coisa que realmente é um divisor de águas, mas a gente não tem como culpar os amigos, né? Fala assim, olha, eles viraram as costas. Alguns viram, mas outros a gente simplesmente percebe, nós mesmos, que não está mais condizente, já passou aquela fase. Que já passou. Que a pessoa vai querer continuar saindo, a gente não vai conseguir acompanhar essa rotina e é natural. É natural que dos dois lados, né? Tanto do lado das pessoas quanto do lado dos novos pais, esse afastamento aconteça, né? Porque os dois lados acabam percebendo que um não encaixa mais no outro. São as diferentes fases da vida, é o que a gente está falando aqui o tempo inteiro. Que cada momento é um que a gente passa e para cada momento da nossa vida existe uma amizade. A amizade ela não é necessariamente eterna. Algumas são. Algumas são. Começam desde cedo e acompanham até... Algumas são, mas muitas não são. E é a vida. Sim. Mas é aquilo lá, né? A gente, nos tornando pais, nós perdemos muitas pessoas pelo caminho, né? Aquele trem da vida, algumas pessoas desceram do vagão, mas outras começaram a entrar. Né? Então, às vezes a gente começa a fazer amizade com pessoas que também têm filhos. Que foi o nosso caso, né? Que estão na mesma fase, que estão na mesma sintonia. Que entendem, que compreendem. Exato. Inclusive,
acaba se tornando um negócio raro sair, né? Mas, por exemplo, tem alguém para olhar seu filho hoje? Tem alguém para olhar o nosso? Vamos sair? Tem um Vale Night hoje. Sim, mas é aquela coisa, não é aquele Vale Night que a De gente chegar vai às pra 3 horas da balada, manhã. ficar até as 3, 4 horas da manhã. Não, até porque nosso filho tá dormindo com a avó que tá olhando, É. não é? Geralmente é assim. No outro dia de manhã a gente tem que estar lá, né? E então, né, não é uma coisa que você vai desregrado. Não, você vai entender, se você tá com essa amizade que tá na mesma sintonia, na mesma vibe que você, por exemplo, nossos amigos hoje que são pais também de crianças na mesma faixa etária da nossa filha, é igual, assim, tudo que a gente fala E passa também, né? tudo que a E gente vive. fala, que a gente vive, liga, tem ligação uma Condiz. coisa, isso, condiz uma com a outra, são as mesmas situações praticamente, né? O que a gente passa, o outro tá entendendo e a gente tá entendendo. Por exemplo, amizades que não cabem mais. Se antes a pessoa me mandava uma mensagem, eu demorava para responder, às vezes talvez a pessoa não entendia por que eu estava demorando tanto para responder, né? Mas não, é porque eu tô lá, tô com uma recém-nascida, né? Eu não vou responder você na hora, não vou. Mesmo hoje, ela com 2 anos, eu não respondo na hora, é muito difícil, né? Então, essas amizades que já chegaram na nossa vida hoje, que tá nessa mesma sintonia que a gente, a primeira coisa que a gente fala assim, olha, responde quando você quiser. Se você quiser me responder daqui 2 dias, beleza, porque eu vou entender que você não conseguiu me responder. Né? Tem vezes que a gente até visualiza a mensagem, mas aí acontece, foi o que aconteceu comigo hoje, inclusive. Eu visualizei a mensagem de uma amiga minha de manhã, não consegui responder na hora, porque eu estava dando atenção pra Luísa, a gente estava lá tomando café da manhã juntas, fomos brincar, não sei o que. E passou. Passou. E aí, na hora que eu tive uma brechinha, eu falei, agora eu consigo responder. Né? Agora eu vou e respondo. E tá tudo bem, acontece da mesma forma, né? Com ela comigo. Na hora que... Mãe, entende, né? Entende, falo, se você puder responder de madrugada, na hora que sua filha acorda e você perde o sono, responde. Ótimo. Não tem hora pra responder, tá? Certo, tá beleza, é isso aí. São pessoas que estão na mesma fase, né? Na Então mesma fase. elas têm a mesma percepção, o mesmo tato Sim. dessas situações. Por isso que o tema do nosso vídeo é o filtro da maternidade. A maternidade vai filtrando amizades passadas, amizades que não cabem mais na nossa vida e vai trazendo para ela maternidade, vai trazendo para ela amizades que agora cabem, que agora fazem sentido e que vão agregar na sua fase de vida hoje. Maduras, né? Amizades maduras para a fase mais madura. Sim. Não adianta a gente querer amizades que estão numa fase imatura da vida, sendo que a gente já está em outro grau, né? Outro grau evolutivo, vamos Sim. dizer. A gente passou da adolescência, daquela fase festiva, né? De sair, de passear, para uma vida um pouco mais adulta e mais responsável. Até porque também depois que vocês viram pais, vocês não têm aquela energia de carregar coisas desnecessárias, sabe? De você aceitar uma coisa só para manter uma amizade. Você tem outras prioridades na sua vida, você não tem essa energia acumulada para aceitar qualquer coisa ali, né? Então, por isso que a gente passa a filtrar. E isso é importantíssimo ter esse filtro na maternidade. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão dos amigos no Ok. próximo vídeo, que tá vindo aí. E Vamos deixar aqui o tema do próximo vídeo que a gente quer trazer aqui pra vocês, que vai ser um complemento desse daqui, também é sobre amizade, e a gente vai falar quem são os amigos dos pais. ali vai tá detalhando um pouquinho melhor essa situação. Aqui a gente está falando mais sobre a influência, né? As fases que a gente tem, e Sim, lá a fases gente vai de- falar um pouco mais a fundo sobre o tipo de personalidade, o tipo de pessoa que está do nosso lado, né? Sim. Mas não vamos ficar falando, não, porque Não, senão a gente já vai, já vai a querer gente já montar vai um vídeo entrar. só com Do isso. jeito que a gente se empolga, a gente vai ficar falando até, Acho que a gente até já falou demais, né? acho. Então, pessoal, é assim, amigo de verdade mesmo, aquele amigo que tá junto com você, que te acompanha há muito tempo, ele vai te entender. É o amigo que te respeita, né? Que respeita a sua nova rotina, que compreende, por mais que não faça parte da rotina dele, que compreende essa mudança na sua vida e dá o devido respeito. É aquele amigo que vai estar compreendendo
todas as mudanças. Por mais que, olha, eu vou perder meu parceiro às vezes de jogar, que, né, que a gente joga junto alguma coisa, que a gente sai, que a gente faz alguma coisa, mas eu tô ali para comemorar a nova vida. As conquistas As dele como conquistas. pai, como mãe. Exatamente. Então, assim, é aquele que não julga também, né, a sua forma de educar, e é aquele que não precisa estar presente todos os dias, porque quando a gente tem essa amizade um pouco mais jovem, mais de passeio, de saída, é um negócio que é toda hora, né? Ou no final do dia vamos fazer tal coisa, ou final de semana, passar o final de semana inteiro fazendo algumas coisas. Mesmo a pessoa não estando presente, ela está presente. Ela vive no nosso meio, né? Sim. Ela manda uma mensagem, preciso de alguma coisa, você tá legal? E hoje, como você tá? Dá pra gente conversar no final do dia? A pessoa tenta se adaptar à sua rotina, porque ela está presente ali, é a pessoa que te procura. Eu acho que a gente até chegou a falar sobre isso em um outro vídeo, né? Que a gente também não pode perder muito tempo com pessoas que não procuram a gente. Porque senão a gente corre atrás, fica um negócio tipo assim, opa, pera lá. Eu tô correndo atrás da pessoa, dos amigos, e eles não correspondem, não respondem a mensagem, sempre que a gente quer falar, não pode. Então, assim, muitas vezes... Desequilíbrio, né? Muitas vezes fica desequilibrado, aquele negócio de puxar a corda dos dois lados, né? Tem que ter um balanço, a pessoa tem que te procurar também, senão você vai ficar sempre correndo atrás dos amigos. Vai parecer desespero também, né? Tipo, ó, virou pai, tá desesperado, não tem mais amigo, vamos correr atrás. Não é isso. É a questão de ter o balanço ali, né? Nós temos que ter os amigos que nos procuram, que a gente procure eles também, né? Sim. Então, assim, é o que eu falei, né? No final das contas, a maternidade e a paternidade não afasta as pessoas, não afasta os amigos. Só mostra quem é amigo de verdade, que está no seu estado de evolução ali, né, acompanhando sua jornada, e quem é colega de fase. Né? É um divisor de águas, eu falo. Né? É o filtro. É o filtro. Eu acho que então a gente falou aqui tudo que a gente queria falar hoje. Como eu falei no início do vídeo, se você é mãe, se você é pai, você vai se identificar, vai entender, e eu tenho certeza que você entendeu, que você identificou. Então já deixa aqui pra gente o seu like, compartilha nosso vídeo, comenta, manda pras mamães, pros papais, pros amigos que precisam ver esse vídeo também. Né? Nós estamos sempre lá no Instagram, @ser.emfamilia. A gente tá por lá postando reels, fotos, alguns stories, né? A gente tá com umas novidades também que a gente tá colocando nos reels lá, que toda semana a gente vai colocar uma ideia de atividade para fazer com as crianças, que é tudo que eu faço aqui em casa com a Luísa, e eu tô trazendo isso para vocês e mostrando lá. E também, às vezes, eu coloco nos shorts aqui do YouTube, né? Começar a trabalhar mais nisso, né? Eu nem sabia como fazia isso, mas eu aprendi. Coloquei inclusive tem um shorts aqui da gente fazendo massinha de modelar em casa. Muito bom. Ativem o sininho, não esqueçam de ativar o sininho e ficar por dentro de todas as nossas postagens, que de quinta-feira, 7 horas da noite, toda quinta-feira, tem vídeo novo aqui no Ser em Família. E não esquece de comentar também, se você tem alguma coisa para agregar, alguma opinião particular que queira colocar pra gente também estar comentando junto, né? Alguma Sempre ideia legal. de vídeo para trazer pra gente poder gravar pra vocês. Isso aí. A gente se vê no próximo vídeo.